esse atual mundo moderno, não é, que tem tanta tecnologia, também faz com que as pessoas percam a paciência de uma certa forma. Você com certeza já deve ter colocado para frente um vídeo muito longo, acelerado uma mensagem de áudio, como disse a Elaine Cortez. Essa é exatamente a síndrome do pensamento acelerado, que é apenas uma das ameaças à nossa saúde mental. Estima-se inclusive que 1 bilhão de pessoas convivam com algum transtorno mental, doenças com diferentes consequências. E entre elas está o alcoolismo, que provoca 3 milhões de mortes por ano em todo o mundo, ou o suicídio, que a cada 40 segundos tira uma vida, Renata. Números alarmantes, né? E como dissemos, 10 de outubro é o Dia Internacional da Saúde Mental, tema do Você e o Doutor de hoje, que vai se concentrar sobre 2 grandes vilões da qualidade de vida, a ansiedade e a depressão. E quem nos traz as orientações sobre os sintomas, prevenção e tratamento dessas doenças é o nosso querido médico de família, doutor Antônio Spreuser. Bom dia, doutor. Bom dia, Renatinha. Como vai? Bom dia, Tudo César. bem? Seja muito bem-vindo. Prazer estar com vocês aqui. Prazer nosso. E para começar, doutor, qual a importância na regulação de certos hormônios para a nossa saúde mental? Então, Renatinha, o nosso cérebro, ele produz várias substâncias químicas, hormônios e neurotransmissores, como esses daqui. A dopamina, por exemplo, você está em casa, você quer fazer uma atividade física, então você sai da cama, vai correr, vai fazer, olha como ela aumenta. Aí a sua serotonina, que é o chamado situação do humor, aquela situação gostosa, sim, né? Uma você sensação toma um boa. vinho, você toma uma outra droga, então ele é processado e de repente ele aumenta. Aí você tem uma notícia ruim, né? Olha o que acontece. Então, os hormônios do cérebro, eu vou chamar uma arte agora para vocês entenderem por dentro aonde é o coração da nossa emoção. Dentro do cérebro tem o sistema límbico, né? Tem o hipocampo, tem a amígdala, tem o hipotálamo, o tálamo, e aí é processado a nossa felicidade, a nossa tristeza. E todas essas substâncias químicas, os neurotransmissores, eles vão ativar agora o córtex pré-frontal, essa área em amarelo que vocês estão vendo. E aí é processado todo o nosso comportamento, a nossa ação, a nossa tristeza, né? Então, por isso que é importante você estar bem equilibrado e equilibrada para essas regiões do cérebro funcionarem bem. Perfeito. Agora, meu querido professor doutor Antônio Spreuser, no caso da ansiedade, como que a gente pode diferenciar esse transtorno de uma preocupação que nós temos no dia a dia, por exemplo? Então, César, olha que coisa interessante. Você, quando tem um problema muito grande, né? Você tem um problema enorme. Pode ser que você tenha uma preocupação pequena. Você é um homem resiliente, é complacente, mas muitas pessoas não têm muita resiliência. Às vezes o problema é tão pequenininho e fica preocupado o dia inteiro. Então esses quadros geram ansiedade porque você não tem equilíbrio emocional, você não tem essa resiliência que a gente fala tanto e que tão importante na nossa vida. O brasileiro é muito passional, né, doutor? O que eles dizem é que na cultura oriental, que os japoneses, principalmente, quando eles têm um problema, eles se preocupam com o problema na hora do problema. É verdade. Mas eles vivem o dia sem se preocupar com aquilo. E nós levamos para a cama. Exato. Nós levamos para casa. E aí você começa a ter vários quadros de ansiedade e a gente não pode esquecer os fatores de risco, os gatilhos, né, Sim, Renata? equilíbrio emocional é uma frase que é importantíssima, mas que muita gente hoje em dia não tem, infelizmente, É né, verdade. doutor? E o excesso da ansiedade, ele pode ocorrer em qualquer fase da vida, ok? Mas quais são os fatores, assim, de risco para a gente desenvolver esse transtorno, doutor? Então, esses fatores de risco são muito importantes. A gente sabe, eu vou colocar para vocês verem, um dos fatores que a gente sempre coloca é o problema familiar. Às vezes você tem uma família que tem membros com ansiedade e você parece que vai copiar esse comportamento. Além disso, questões comportamentais mesmo. O seu comportamento, que é mais ansioso, você já é uma pessoa ligada na tomada, precisa tomar cuidado. Os fatores externos, como, por exemplo, um pai que está doente ou mudança de emprego. Álcool e drogas, eu sempre falo que você quer beber álcool para relaxar, cuidado, porque você pode ficar adito, você pode ficar pior até. E condições médicas, como doença da tireoide, a obesidade, a pressão alta, que são doenças que podem deixar você cada vez mais ansioso e ansioso. Agora, por falar em ansiedade, isso pode gerar problemas físicos, dores, por exemplo. Eu, quando estou ansioso, eu já sinto a coluna na hora, já dá uma pinçada na minha lombar. É normal? É, César Filho, infelizmente você pode ter sintomas físicos e orgânicos e até emocionais também. Mas vamos ver os principais
sintomas. A falta de ar parece que tira o ar do teu pulmão, né? Você fica cada vez mais com falta de ar, dispneia, vai até o pronto-socorro. Suor excessivo, parece que você está dentro de uma sauna. Você sabe de uma notícia, você começa a transpirar sem parar. Taquicardia, essa arritmia pode até levar você para o hospital. Quantas vezes a gente é acordado de madrugada, doutor, está aqui, desconforto abdominal, como a síndrome do colo irritável, o abdômen fica distendido, não vai ao banheiro. E aquela angústia crônica, parece que você chega em casa, aquela angústia que não melhora, está cada vez pior. E o nervosismo contínuo, você fica com as mãos molhadas, qualquer coisa te irrita. Então, esses principais... E olha, sofrimento por antecipação. Nem tem o problema, você já está sofrendo. Será que vai dar? Será que não vai dar? E dificuldade de concentração. Tantas pessoas têm esse problema de absenteísmo. Você está no emprego, mas você está lá, não está no emprego. Isso é absenteísmo. Então, precisa tomar muito cuidado. E o presenteísmo também, né? E o mais importante, né, doutor, é que a pessoa reconheça esses sintomas e procure ajuda. É verdade. Né? Isso é importantíssimo. E o tratamento com medicamentos é sempre a melhor solução, doutor? Às vezes, o tratamento com medicamento não é a melhor solução. A melhor coisa que a gente começa a fazer é mudança do estilo de vida. Fazer uma terapia cognitivo-comportamental, cuidado com a dieta, parar o álcool, cuidado com o cigarro e fazer sempre terapia, é muito importante. Mas, se não der, associar medicamentos. Hoje nós temos medicamentos muito bons, hipnóticos e ansiolíticos, que funcionam muito bem. E o psiquiatra é o médico de preferência para ajudar-nos nesse caso de condução. E é fundamental lembrar, mudança do estilo de vida. Chegar em casa, que o César Filho falou, fechar a porta, deixa as coisas para o lado de fora. Não fica ruminando, senão você não vai dormir. Vai ficar preocupada e no dia seguinte está pior. É verdade. Agora, doutor Spreusser, quando a ansiedade não é tratada, ela pode se transformar num grande gatilho para uma depressão? Pode sim. Inclusive tem depressão que é ligada à ansiedade, as duas andam juntas, mas tem vários tipos de depressão, né? Eu vou mostrar para vocês como é que o nosso cérebro funciona. Aqui uma célula fala com a outra por intermédio dessas bolinhas amarelas que são os neurotransmissores. A serotonina, a dopamina. Então, olha só como uma célula fala com a outra. Porque tem essas substâncias amarelas que passam um impulso e você está alegre, você está feliz. Olha o que acontece na depressão. O impulso elétrico passa, mas você não tem essa substância química. O nosso cérebro parece que está escuro por dentro. E essa falta de serotonina e noradrenalina, como eu mostrei no começo, é que causam os quadros depressivos. E que geralmente os principais fatores de gatilho, os principais desencadeantes da depressão, são um pouco parecidos com os quadros de ansiedade. Então vamos dar uma olhadinha agora quais são os gatilhos, né? Como é que a gente faz os fatores de risco? Primeiro, é a família. Sempre o histórico familiar é importante. Quem tem um membro na família com depressão pode passar isso para outro, ou genética ou comportamento. O estresse excessivo, o seu cérebro não tem sossego. É o dia inteiro essas substâncias químicas estão ligando. A ansiedade crônica, você não tem parado em lugar nenhum, está sempre preocupado e isso não te deixa tranquilo. O hormônio, no homem a testosterona e na mulher a menopausa, são os grandes desequilíbrios da nossa vida, né? Dependência de álcool e droga, cuidado com o álcool, eu já estou falando isso, o álcool é perigoso nessa fase da vida. Trauma psicológico, aquela morte da sua mãe da infância, os problemas que você não abre com ninguém, está tudo guardado num quarto fechado, isso precisa ser aberto, precisa ser exposto, precisa ser ventilado, com uma terapia bem feita, com amigos, com amizade, com atividade física, né? Tanta coisa importante. Agora, doutor, uma pergunta que é bem importante, assim, tem muita gente que acha que a pessoa que está com depressão, ela está sempre chorando ou ela está triste, mas existem também outros sintomas, não é, doutor? Sim, tem os sintomas físicos e também os emocionais. Vamos dar uma olhadinha nos principais sintomas da depressão. Desinteresse em atividades que antes eram prazerosas. Você não tem mais interesse em ir para um restaurante, em fazer atividade física, perda de peso ou ganho de peso. Os dois lados da balança podem valer agora aqui. Depois a gente tem problemas em relação ao sono. Tem pessoas deprimidas que não dormem e tem também o contrário, que dormem até demais. Irritabilidade, tudo tira você do teu prumo. Até a voz do vizinho te irrita atualmente. Problemas de concentração, você não consegue ler um livro, não consegue ver um programa de TV, não consegue ver um filme.
pensamentos negativos o dia inteiro. Nada te traz felicidade. Parece que você está fechada, né? E sentimentos de culpa. De repente você vira a vítima do mundo. De repente qualquer probleminha você já se sente culpada e culpado numa coisa que você nem fez. Então esses são os principais sintomas da depressão. Agora, doutor Sproissner, nós sabemos que a depressão não escolhe faixa etária, nem classe verdade. social e que ela também não some sozinha, não é? É verdade. Então, o que é preciso? Tratar com medicamentos, tratar com um profissional especializado? Isso. Como a pessoa recebe uma ajuda para definitivamente vencer a depressão? Como nós temos vários tipos de depressão, né? Depressão mista, depressão psicótica, a gente tem que fazer um diagnóstico bem feito. Então, o psicodiagnóstico é importante. Além disso, a mudança do estilo de vida, uma terapia cognitivo-comportamental, uma terapia, uma psicoterapia importante, mudança do estilo, fazer atividade física, uma dieta bem feita e medicamentos, geralmente antidepressivos e estabilizadores do humor. Mas, como eu falo, é muito importante fazer diagnóstico, porque, além disso, se você tiver uma depressão muito grave, César, aqui no Instituto de Psiquiatria de São Paulo, da USP, temos utilizado um tratamento que é esse, que é a estimulação transmagnética cerebral. Essa estimulação transcraniana é muito importante porque ondas entram no cérebro, ativam o cérebro e esse cérebro agora faz e produz mais substâncias químicas, que são os neurotransmissores. As sessões duram de 20 a 30 minutos, 30 a 40 sessões, e elas podem ser feitas todo dia ou dia sim, dia não, dependendo do tipo de depressão que você tem. Então, isso está sendo feito aqui no Instituto de Psiquiatria da USP. Então, isso é uma tecnologia que vem nos ajudar muito, essa estimulação transcraniana. Agora, você falou aqui que tem vários tipos de depressão. Sim. Em que casos específicos esse tratamento é utilizado? Esse tratamento é mais utilizado na depressão maior. É aquela depressão em que você fica mesmo enclausurada, fica enclausurado, você não vê saída para o mundo. E muitas vezes, mesmo com medicamento, a pessoa ainda continua depressiva. Exatamente. Não é Então, isso? isso aí a gente usa muito esse tipo de terapia, César, que ajuda bastante. Recebemos aqui uma aula, uma consulta totalmente gratuita com o professor doutor Antônio Sproissner, que volta na semana que vem com mais um Plantão da Saúde, com mais um Você e o Doutor. Muitíssimo obrigado, uma excelente César. semana e até a semana que vem. Até a semana que vem.